Fala galera, beleza? Mais uma vez aqui é Tia Garcia falando com vocês sobre mobilidade elétrica. E dessa vez eu quero trazer uma daquelas pequenas listas dos 10 mais. Nesse caso eu quero trazer a lista dos 10 carros com maiores autonomias comercializados atualmente no Brasil. Ok? Essa lista eu vou fazer baseado no PBEV. Apesar de não ser uma autonomia, na minha opinião, realista, os carros conseguem fazer muito mais. Querendo ou não, é uma lista que a gente consegue padronizar ali, ter um mesmo método de medição para todos os carros, o que simplifica um pouquinho a comparação. Vale ressaltar que essa lista do PBV é autodeclaratória. Então, as montadoras declaram aquela autonomia baseado no método que o PBV exige. Se está correto ou não, ok. Mas, se você quer realmente saber qual é a autonomia real desses carros, consulta o site do avex.eco.br e verifique se esses carros já estão na lista. Lá são experiências, histórias, registros dos usuários de veículos elétricos, trazendo para o mundo real a autonomia de cada um deles. Começando em 10º lugar, nós temos o estreante aqui da lista, o mais novinho de todos aqui dos 10, que é o BYD Seal. Conforme o PBV, ele tem uma autonomia de 372 km pela sua bateria de 82,56 kWh. O carregamento em corrente contínua pode ser feito em 30 minutos de 30% a 80% por conta da sua potência de 80 kW em corrente contínua. Ou, no caso, em carregamento de corrente alternada, ele consegue carregar em 6,6 kW. Seu preço de venda atualmente é de R$ 296.800. Em nono lugar, nós temos a Mercedes AMG QS 53 Formatic, com apenas 1 km a mais de autonomia que o BYD Seal, com 373 km. Ela precisa de uma bateria de 108,4 kWh para ter essa autonomia, mas ela carrega em apenas 31 minutos de 10 a 80% em corrente contínua, graças a um carregamento que ela pode alcançar de 200 kW em corrente contínua. E no caso de corrente alternada, você tem a opcional de comprar com 11 ou 22 kW do seu carregador on-board. Ela custa uma bagatela de R$ 1.399.900, ou seja, talvez não faça tanta diferença um opcional de um carregador on-board de 22 kW. Vale a pena avaliar isso. Em oitavo lugar, nós temos o Chevrolet Bolt, também recente no Brasil, é o Bolt EUV, tá? Que é o SUV da Chevrolet. Ele tem uma autonomia declarada de 377 km com uma bateria de apenas 66, né? Vou colocar apenas 66 porque é a menorzinha aqui da lista dos 10, 66 kWh. O carregamento dele de corrente contínua, ele é de apenas 50 kW, né? Comparado com os demais, é o menor também. Então a média de carregamento dele é de 1 hora, provavelmente entre 10% e 80% também. Não achei essa informação muito clara, mas eu chuto que seja isso. E o carregamento dele em corrente alternada em 7,4. Atualmente ele é anunciado no site da Chevrolet por R$ 279.990. Em sétimo lugar, mais um alemão, o BMW iX3, substituto do i3. Ele tem uma autonomia declarada de 381 km pelo PBV, uma bateria de 80 kW e permite um carregamento em 24 minutos. Aqui não fala exatamente qual o tempo exato, né? Ao percentual da bateria, mas eu imagino que seja de 10 a 80% também, já que ele consegue carregar em 150 kW em corrente contínua e 11 kW em corrente alternada. Por meio milhãozinho você consegue levar o iX3 para casa. Na verdade, R$ 500.950.
Para o sexto lugar da lista, nós temos novamente Chevrolet Bolt, só que dessa vez a versão EV, aquela mais baixinha que a galera já conhece, né? Ele consegue fazer 390 km pelo PBEV, fica bem claro isso, porque nós temos amigos conseguindo já fazer mais 600 km dele aqui no Brasil. Mas, conforme o PBEV, 390 km com a bateria de 66 kW, também aquele carregamento de 1 hora, como eu disse, do Bolt EUV, acredito que seja até 80% da bateria, e tem o mesmo 50 kW em corrente contínua e 7.4 em corrente alternada. Ele não é mais vendido nas concessionárias, só tem a oferta do Bolt EUV. Agora, se você for procurar um carro usado, só que não tanto, não seminovo, já pouco rodado, eu acredito que ele vai estar por volta dos mesmos 279.990 ou provavelmente mais barato do que isso. Em quinto lugar, mais uma Mercedes, dessa vez a EQS 450. Aqui ela já traz uma autonomia de acordo com o PBV acima dos 400 km, 411 para ser mais exato. Só que para isso ela precisa de uma bateria de 108 kW. Todavia, esses 108 kW você consegue carregar em apenas 31 minutos de 10 a 80%, graças a um carregamento corrente contínua de 200 kW. E no caso, mais uma vez, o opcional da corrente alternada entre 11 ou 22 kW. Precinho dela, mais barato que a sua amiga AMG, por apenas R$ 1.350.900. Em quarto lugar, temos a BMW i4, a versão eDrive 40, 422 km de autonomia, com uma bateria um pouquinho menor que a da Mercedes EQS, de apenas 83,9 kWh. Também carregamento em meia hora de 10 a 80%, graças a um carregamento em potência de 205 kW, ou então você pode carregar em corrente alternada em 11 kW. Seu valor R$ 432.950. E agora entramos no pódio, top 3, e vai ser dominado por BMW. BMW iX M60, 431 km de autonomia no PBV, por conta de uma bateria de 111,5 kW, carregamento em 35 minutos, de 10 a 80% da bateria, também potência de 195 kW e carregamento em corrente alternada de 11 kW. Baratinho, baratinho, R$ 1.101.950. Medalha de prata para a BMW i7, versão xDrive 60, 479 km de autonomia no PBV, com uma bateria de 101,7 kW, carregamento em 34 minutos de 10 a 80%, também potência de 195 kW em corrente contínua ou 11 kW em corrente alternada, R$ 1.282.950.000. E a medalha de ouro na autonomia dos veículos elétricos vendidos atualmente no Brasil, de acordo com o PBEV, é para a BMW iX Drive 50, autonomia de 528 km, de acordo com o PBV, hein? Bateria de 111,5 kWh, 35 minutos de carga de 10 a 80%, potência em corrente contínua de 195 kW ou corrente alternada em 11 kW. Ela é mais baratinha, apenas R$ 889.950. Em resumo, galera, vocês podem ver que os alemães estão dominando aqui a lista dos 10 maiores autonomias que temos de veículos vendidos no Brasil. Com exceção de um chinês, que é o BYD Seal, e o Chevrolet Bolt EV e EUV, todos os outros modelos são alemães, Mercedes e BMW. Mais BMW do que Mercedes. Muitos com baterias bem grandes. Mas eu gostaria de trazer uma menção honrosa para o BYD Seal, já que, comparado com o preço dos demais carros, ele é o carro que tem o melhor custo-benefício da lista dos top 10. Por quê? Se nós formos dividir os R$ 296.800 pela bateria de 82,56, ele tem um quilowatt-hora mais barato da lista, apenas R$
R$ 594,96 por cada 1 kWh de bateria. Já foi a vez do Bolt, né, ser considerado o melhor custo-benefício. Hoje ele está por volta de R$ 4.242,27 a cada 1 kWh. Então, assim, os demais carros são top, mas você vai pagar entre 7, 9 até 12 mil reais por quilowatt-hora de bateria. Lógico que nós temos todo o luxo e tecnologia embarcado nesse, mas não tem como não mencionar que o custo-benefício do BYD, se a gente for só considerar a autonomia do veículo e o tamanho da bateria, vale muito dar esse prêmio para ele. E é isso aí, galera. Muito obrigado por acompanhar esse vídeo. Peço que vocês curtam, se inscrevam, compartilhem, comentem e também ativem o sininho de notificações para receber o aviso dos próximos vídeos. Valeu, galera. Até mais.